Que Jesus nos abençoe. Boa noite, amadas e amados, boa noite. Estamos iniciando mais uma exposição desse queridíssimo programa, a primeira de 2021, esse programa Desafios Contemporâneos na Perspectiva Espírita, hoje com o tema A Mediunidade em Tempos de Pandemia, mas também iremos abordar uma outra informação, um outro conteúdo bastante auspicioso por conta da oportunidade que estamos tendo de ter um querido irmão, o autor de uma obra. Não vou falar muito sobre ele, que é o nosso querido James, o nosso âncora desse programa, irá apresentá-lo para vocês. Então, vamos abrir o trabalho com a nossa prece inicial e logo depois passaremos a fala para o nosso querido James, que irá apresentar para vocês nosso querido Roberto Sabadini. Então, vamos lá. Só um momentinho aqui, botar a musiquinha para a gente. Pronto. Eu espero que o áudio esteja legal para vocês aqui. Quando estão aqui no chat, é um prazer para a gente, motivo de muita alegria ter vocês aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, bondoso irmão mais velho, aqui estamos, Senhor, reunidos em propósitos comuns. Permite, Senhor, que possamos contar com a assistência, com a proteção e inspiração dos bons amigos, para que tudo aconteça da melhor forma. Inspira, Senhor Jesus, os nossos queridos irmãos James, Ney e Roberto Sabadini, para que eles possam compartilhar conosco os conhecimentos organizados para esta noite. E assim, mestre amado, confiantes na tua assistência, na proteção e inspiração dos bons amigos espirituais, iniciamos a atividade desta noite. Que assim seja. Então, passaria a palavra agora aqui para o nosso querido James. Já vou também apresentar aqui, mostrar pelo menos aqui nosso querido irmão Roberto aqui para vocês aqui. Lá, James. Roberto, fique à vontade. James. Muito boa noite, meus caros irmãos. Que a paz de Jesus nos abençoe sempre. É uma grata alegria retornar com o programa Desafios Contemporâneos na Perspectiva Espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Justificativa. Quem nunca olhou para o céu estrelado e não se questionou sobre como as estrelas ficavam agarradas lá em cima sem caírem? Quem nunca olhou um peixinho no aquário e se questionou sobre como os peixes conseguiam respirar debaixo d'água? Quem nunca olhou uma mulher grávida e se perguntou como a criança foi parar ali dentro? Quem nunca se maravilhou com o arco-íris e tentou correr para encontrar o pote de ouro? Quem nunca? Quem nunca foi criança e fez perguntas desconcertantes para seus pais? Quem nunca quis ser um astronauta e viajar pelas galáxias sem fim? Ou desbravar o fundo dos mares? Ou ser bombeiro, ou médico, ou lixeiro, ou a profissão de seus pais? Quem nunca sonhou com futuros mirabolantes em conversas descontraídas com os amigos? Quem nunca desejou namorar aquele ou aquela artista que encontrava na televisão ou no cinema? A mente sobrevoa o passado e não se cansa de perguntar por que a gente cresce. Quantas vezes a vida adulta se torna chata e desmotivadora?
Quando o cansaço domina, vê a lembrança, o colo provedor da mãe e suas histórias que acalentavam e ensinavam ao mesmo tempo. Recordar é viver, já disse o poeta. Em Espiritismo, significa reeducação da alma, revendo projetos, abandonando e refazendo os caminhos. A juventude já raiou no horizonte e na penumbra do anoitecer. Indica oportunidade ímpar para compartilhar o que foi duramente acumulado pelas experiências vividas. Pensando já no próximo renascer, deixo aqui registradas algumas ansiedades que já dormitam em meu ser e que permanecem ainda no coração e na mente de inúmeros jovens. O Espiritismo abre um campo referto de deslumbramento à alma que já decidiu materializar as palavras do Mestre. Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Roberto Sabadini, autor do livro Juventude Desperta. Com a introdução deste livro, eu apresento aos caros irmãos o nosso querido Roberto Sabadini, que vai falar sobre a mediunidade em tempos de pandemia, depois perguntas e respostas, e dentro desse nosso programa hoje, Roberto também terá um tempo para falar de um dos personagens, que é o personagem central do livro Juventude Desperta, que é Arthur. Quem é esse personagem Arthur no livro Juventude Desperta? Também o nosso Roberto vai falar sobre Maria, a sua orientadora. Então, com a palavra, o nosso amigo Roberto Sabadini, que é um companheiro do movimento espírita do estado de Minas Gerais. Roberto me dizia aqui nos bastidores que ele nasceu em berço do Centro Espírita Francisco de Assis, não é? Na época, a cidade de Bicas, e teve como a sua grande gestora espiritual encarnada, Dona Dilva, me corrija aí, é Dilva, não é? Dilva, Dona Dilva. E atualmente o nosso amigo Roberto reside na cidade de Muriaé. É com você, Roberto. Muito obrigado, James. Muito obrigado, Jailson. Esqueceu de mencionar, eu tive a grata satisfação e alegria de passar 3 anos aí na terra-mãe do Brasil, em Salvador. Deixo aí o meu abraço fraterno a todos os companheiros de Salvador que eu encontrei, outros na Casa do Caminho, tantos outros centros que eu tive a oportunidade de conhecer. E esta é uma das alegrias do movimento espírita, principalmente destacando aqui o movimento espírita aí da Bahia, de Salvador, especificamente, pelo acolhimento fraterno que vocês me concederam. E eu vou provar aqui, porque conheci Jailson agora há 20 minutos, e ele já me deu a liberdade de chamá-lo de Jal. Então, é uma intimidade, é uma capacidade de fraternidade que o Evangelho faz isso conosco, de podermos conversarmos, encontrarmos, estabelecermos o primeiro contato visual da sua voz. E ele cantava uma música de Milton Nascimento, um grande cantor. Então, como esta intimidade, como o Evangelho, sob a ótica da doutrina espírita, que essa doutrina bendita e consoladora que traz arrimo para as nossas vidas, que nos consola, que nos esclarece, que nos alimenta, que nos dá o suporte necessário para que nós venhamos a cumprir na sua essência as palavras de Jesus: vim para que tenhais vida e vida em abundância. E podemos começar nesse tema que é vasto, chama-se mediunidade, pandemia, que não vamos esgotar aqui, mas trazer apenas algumas pinceladas, trazer algumas ideias para a gente
discutir, porque a vida, no contexto geral, ela é um processo relacional, ou seja, viver é tocar e ser tocado pela vida. A mediunidade é o contato com as energias de outras dimensões, ou mesmo em formas telepáticas do processo anímico do próprio espírito em relação àqueles que estão encarnados. É uma troca constante, é um relacionamento. E desde que nós saímos do seio de Deus, lá criados como um princípio inteligente, simples e ignorantes, com destino de alcançar a perfeição relativa, e para isto, e aí eu vou tocar algumas palavras a respeito do livro Juventude Desperta, e do objetivo efetivo da mediunidade, da nossa função aqui na Terra. Segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, que o objetivo da encarnação é alcançar a perfeição relativa, é progredir, é desenvolver as potencialidades, é desenvolver as nossas habilidades, é um processo de reeducação da própria alma, é um processo de ressignificar os relacionamentos mal direcionados e intensificar aqueles já conquistados e conquistar novos numa conquista infinita. E aí, quando Jesus diz, vim para que tenhais vida em abundância, nós precisamos desconstruir o primeiro mito que existe na mediunidade, que eu vou destacar que não seja o primeiro ou o mais importante, uma questão apenas pedagógica da minha fala, que é um sofrimento, que é uma penalidade ser médium. E isso, quem tem essa ideia, pode realmente sentir intensificado as suas energias, a sua mediunidade, talvez não tão equilibradas num processo de pandemia, porque precisamos recolhermos para dentro de nós mesmos, para dentro dos nossos lares, para dentro da nossa casa mental, nas palavras de André Luiz. De forma que a vida em abundância é a vida em alegria. Jesus veio trazer a boa nova. Então, em quaisquer circunstâncias, todas as habilidades, todas as potências, quando Jesus disse, vós sois deuses, e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, nós temos todo o potencial e precisamos desenvolver a vida, o despertar da juventude nesta encarnação, na próxima, nas anteriores, nas experiências que acumulamos, no despertar da nossa consciência, na compreensão que Deus é a perfeição, que tudo está certo, que esta passagem na Terra ela é muito pequenina, que é uma pandemia de alguns anos, ela é menos ainda. Tudo na vida é passageiro, tudo na vida é transformação, tudo na vida se interliga, como nos diz os espíritos superiores em O Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. E dentre outras perspectivas, porque tudo está unificado, porque a matéria, na Trindade Universal, também do Livro dos Espíritos, Deus, Espírito e Matéria. Então, nós somos espíritos, Deus é a perfeição, o Criador de todas as coisas, a matéria é um instrumento que Deus nos ofereceu para desenvolvermos as nossas habilidades. Deus nos impõe a encarnação com este objetivo, é a única coisa que nós não podemos nos furtar. Agora, nos deu o livre-arbítrio para escolhermos os caminhos, as nossas próprias experiências, e enquanto simples e ignorantes de não conhecimento, nós nos equivocamos, porque somente aquele que caminha é o que cai. Então, quando caímos, levantar a nossa cabeça, dar a volta por cima, sacudir o pó das sandálias e seguir adiante numa nova perspectiva, num novo relacionamento. E esse relacionamento tem a ver com nós próprios, para desenvolver as nossas potências anímicas enquanto espírito, que a mediunidade pertence, em última instância, ao espírito, por isso que é uma conquista dos milênios. E vamos, então, sedimentar nesse processo da pandemia. E aí, meus queridos irmãos, eu gostaria de destacar aqui, antes de adentrarmos efetivamente o processo da mediunidade, que é o contato relacional com todos aqueles que estão
ao nosso redor, tendo algumas características físicas e perispirituais, neste contexto completo que circunda o que somos, o que estamos fazendo aqui na Terra, nunca esquecendo que o objetivo é reeducar, é crescer, desenvolver, é aprender e não pagar. Deus não é cobrador de dívidas. Nós nos equivocamos e Deus nos dá a oportunidade de ressignificar, de modificar as nossas perspectivas. Então, vamos entendendo, lá no item 159 do Livro dos Médiuns, quando Kardec tem aquela colocação peculiar, ímpar, que todos nós somos médiuns porque percebemos em algumas peculiaridades, numa sensibilidade que varia ao infinito, a presença dos espíritos. Todos nós. Por quê? Porque viver é um processo relacional. E a base da mediunidade, ela é sedimentada no perispírito. E o perispírito, que é o modelo organizador biológico, está vinculado ao nosso corpo, molécula a molécula, célula a célula. Por isso que a mediunidade é um processo biopsicofísico, porque na expansão do perispírito, na presença das energias, quando nós sintonizamos com os nossos irmãos desencarnados, que somos nós mesmos, seres humanos sem um corpo físico, que habitam o mundo primitivo de onde viemos e para onde retornaremos, porque aqui é apenas uma passagem muito rápida para adquirirmos as experiências. Quando nós sentimos, como o perispírito está vinculado ao nosso corpo, existem, então, as consequências neuropsíquicas, que aí a gente pode sentir o arrepio, pode sentir as mãos esfriarem, uma pequena taquicardia, e aí tem, então, no processo biológico, a complementação da intermediação, seja através ouvindo, seja através da vidência, seja através da fala, da psicofonia, e tantas outras, da dupla vista, e tantas outras características que a mediunidade nos oferece, lembrando que isso é aquisição nossa, e todos nós somos médiuns, ainda que inconscientes, ainda que não tão sensíveis. E aí Kardec faz a diferença do médium positivo ou do médium ostensivo, é aquele que efetivamente entra em contato com os espíritos. E ele destaca sempre nós questionarmos aquilo que o evangelista João deixou lá no seu evangelho. Em todas as circunstâncias, veja, porém, se os espíritos são do bem. E aí a gente começa também a entender uma característica diferente da mediunidade, que é sentir. Como que eu vou sentir se o espírito, se a energia, ela é positiva, se ela me faz bem, se ela me traz um conforto, ou se ela me traz um desconforto, senão através de um sentimento. Diogo Assunção, um grande abraço para você também. Como? Senão através do sentimento. Eu falo que depois da gente recepcionar, ou enquanto estamos no envolvimento, respirar fundo e ver o que o nosso coração diz, o que o sentimento, que é a base de todo o processo de relação que precisamos equilibrar. Lembro de Chico Xavier, quando ele estava com 50 anos de mediunidade, ele estava completando 50 anos de mediunidade. Carlos Bacelli fez uma entrevista com ele e fez uma pergunta lapidar ao Chico, dizendo assim: Chico, qual foi o maior ensinamento que você obteve com os espíritos durante 50 anos, diariamente em contato com eles? E esperavam, como todos nós esperamos, diante de uma pergunta dessa, uma resposta complexa, profunda, mas ele trouxe uma resposta eminentemente simples, não necessariamente superficial, mas profunda, que toca a nossa alma, que gostaríamos de compartilhar com os irmãos, porque ele disse assim: o que eu mais aprendi no convívio durante 50 anos com os espíritos foi a arte da convivência. Nós que estamos no movimento espírita, que nascemos em uma família, que convivemos em uma sociedade, sabemos a intensidade e a importância de se conviver bem com o semelhante.
mas a doutrina espírita, no seu contexto da questão 919 e 919A, nos ensina, nos esclarece, nos sedimenta que o nosso relacionamento com os nossos semelhantes, ele tem a intensidade da harmonia que trazemos dentro dos nossos próprios corações, na medida em que nos harmonizamos, na medida em que nós nos conhecemos, e aí é conhecer as potencialidades, as possibilidades, naquilo que nós chamamos de desenvolvimento da mediunidade, ou educação da mediunidade, que é uma palavra, acho, mais apropriada. Eu sou discípulo de Dona Ivone do Amaral Pereira, que dizia que ou você é médium ou você não é médium. Ela nunca desenvolveu a mediunidade, ela já nasceu médium. Agora, precisou educar, precisou estudar, precisou olhar para dentro de si, fazer orações, ler os livros básicos da doutrina espírita, os livros clássicos, como Alexandre Aksakoff, Gabriel Delane, Charles Richer, Lombroso, e tanto, Leon Denis, Camille Flammarion, e tantos outros que sustentam, que são a base da nossa doutrina espírita. E agora nós temos aí uma quantidade imensa de livros subsidiários da Lavra, de Chico, de Divaldo, de Raul, e tantos outros, da própria Dona Ivone do Amaral Pereira. E aqui eu faço um parênteses, porque num processo de pandemia, agora já está mais flexível, não é a oportunidade que o tempo nos favorece para lermos obras como a da Dona Ivone do Amaral Pereira, dentro dos livros, por exemplo, Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, Ressurreição e Vida, e a trilogia que ela traz dos romances da sua vida, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière, O Drama da Bretanha, porque Dona Ivone do Amaral Pereira foi a primeira mulher do movimento espírita, no contexto geral, que fez a sua autobiografia, nos municiando, nos ensinando, nos explicando o olhar diferente da mediunidade, daquilo que acontecia com ela, sob a orientação de Dr. Bezerra de Menezes e do Espírito Charles, que foram seus grandes orientadores e fizeram parte da sua família nas outras encarnações. Então, meus queridos irmãos, são oportunidades. Aí a gente já começa a entender a praticidade e podemos começar a responder para que o processo da pandemia e como ele vai influenciando a nossa mediunidade. Né? Porque nós podemos pensar, e antes da doutrina espírita, antes da publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, como base, nós podemos pegar, lógico que Kardec, alguns meses antes, já estava dentro lá da casa dos seus amigos, onde ele começou, lá, Dona Plane Maison, né, e depois das irmãs que ajudaram a psicografar as respostas do Livro dos Espíritos, nós vemos a importância do estudo, a importância do conhecimento, da sedimentação, da relação nossa com os nossos irmãos desencarnados, a importância da mediunidade, e como que isso foi fundamental, e porque antes, na história, o que nós temos? Nós temos as médiuns e os médiuns sendo queimadas em praça pública por desconhecimento de uma questão que é natural. A mediunidade nasce conosco e desenvolve na potencialidade, e nós estamos aí buscando o exercício para o mundo de provas e de sair do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. O que nós vamos encontrar no mundo de regeneração, senão a possibilidade de a atividade do espírito ser mais intensa do que a do corpo físico. Nós estamos observando o automatismo e a quantidade, não precisamos sair do nosso lar, dentro do nosso lar, dos aparelhos eletrodomésticos que facilitam, que dinamizam, que intensificam, que dão oportunidade que nós tenhamos tempo para realizar outras tarefas, as intelectuais, as morais. Talvez isso seja um dos contributos que, hoje em dia, as questões mentais, psíquicas, psicológicas, psicanalíticas estão tão em voga, estão tão intensas, estão aflorando na nossa mente, porque a gente está fazendo menos as questões materiais
e entrando em contato com nós próprios, com a nossa possibilidade interna, com a nossa própria mediunidade, embora ela seja de todos os tempos. No livro Espírito e o Tempo, eu ia falar Hermínio Miranda, mas não é Hermínio Miranda, Herculano Pires fala do horizonte tribal lá em pesquisas com os nossos irmãos da Polinésia, a relação que eles tinham com o plano espiritual. Se a gente abre a lei de adoração na parte terceira do Livro dos Espíritos, sim, aprendemos que o sentimento de Deus, da divindade, do invisível, do misterioso, é inato em nós, é inato em nós. Então, nós sempre estivemos em contato. Emmanuel classifica esse processo desse horizonte tribal, da mediunidade natural, primitiva, como mediunismo. Mas aí, a partir de 1857, Kardec deixa registrado a palavra mediunidade, porque aí ela ganha metodologia, aí ela ganha esclarecimento, aí ela ganha comprovações científicas, ela ganha bases filosóficas e, o principal, as consequências ético-morais para dentro de nós mesmos. Então, a mediunidade é um meio através do qual Deus nos utiliza, nos presenteia uma oportunidade de dinamizar as nossas potências. E aí, perguntávamos, né, na sequência do raciocínio de Kardec, antes de 1857, não tinha doutrina espírita, não tinha centro espírita, não tinha reunião mediúnica, como lidavam os médios, como lidavam os espíritos desencarnados? Eles não eram amparados, não havia progresso, não havia forma fraterna de auxiliá-los? A espiritualidade tem 1000 meios, só que dinamizou e nos deu uma oportunidade de nós coparticiparmos do auxílio fraterno aos irmãos desencarnados, e compreendemos que na reunião mediúnica quem mais ganha somos nós. Tolo e pretenso aquele que acha que vai na reunião mediúnica para ensinar, para auxiliar, para doutrinar, para esclarecer, para levar luz ao outro. Não nos esqueçamos do nosso grande irmão, companheiro, já desencarnado, que escreveu o livro Voltei, através de Chico Xavier, que trabalhou na Federação Espírita Brasileira, que era um grande doutrinador, que era muito rígido nas suas colocações na reunião mediúnica, e quando desencarnou, os espíritos vieram e questionavam aqueles que ele atendia: cadê a sua luz? Cadê a sua luz? Você pregou muito para nós, mas esqueceu de acender a luz dentro de si mesmo. E o próprio Emmanuel diz, na questão 382 do livro O Consolador, que a mediunidade é a luz que derrama sobre toda a humanidade. E Jesus, o nosso grande exemplo, o que ele é? Eu sou a luz do mundo. Ele veio nos iluminar, ele foi o grande médium de Deus, ele participou da maior reunião mediúnica ao ar livre, lá no Monte Tabor, segundo o evangelista Mateus, Marcos e Lucas, só João, que não trata da transfiguração, onde ele, junto com Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais próximos para ele, e tantos ensinamentos nos dá. Por quê? Vou relembrar a questão 625 do Livro dos Espíritos, que Jesus é o modelo e o guia, o Espírito mais perfeito que Deus nos deu para servir de modelo e guia para a nossa vida. Então, se nós estamos falando de mediunidade, estamos falando da mediunidade na pandemia, que eu ainda não toquei especificamente, mas trazendo e deixando aí subreptícia a ideia de que não faz diferença, seja na pandemia, seja fora da pandemia, embora existam algumas peculiaridades a respeito dela, que nós podemos entender caso a caso, ou de forma geral, de que é um desafio, que é uma perspectiva nova, que é um aprendizado novo, que a vida está nos oferecendo, para então nos sintonizarmos efetivamente e desenvolver as nossas potências. Então, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, ou seja, nem todo mundo está preparado para participar de uma reunião mediúnica, entende na sua pujança, na sua essência, na sua profundidade, qual a real função do médium e dos espíritos, sabendo que é um conjunto, que são 2 grandes trabalhadores, os encarnados e os desencarnados, com tarefas específicas. Os desencarnados têm as suas propostas, os encarnados têm as suas responsabilidades,
deixa muito claro isso, Hermínio Miranda, na diversidade dos carismas, que às vezes a gente acha que os espíritos têm que resolver tudo e tomar todas as decisões, não há crescimento, não há responsabilidade, não há desenvolvimento, não há aprimoramento. Quando isso acontece, quando nós deixamos tudo em suas mãos, aí somos crianças, somos ainda infantis, e o processo é despertar, como está no livro que eu escrevi, despertar da juventude, despertar da consciência, despertar da mediunidade, a nossa responsabilidade, colocar a mão na charrua e não olhar para trás. Porque Deus nos oferece a mediunidade para desenvolvermos, não é para pagar nada, é para nos melhorarmos. Dona Ivone do Amaral Pereira, desde o ano 40, quando nós temos notícia da sua primeira reencarnação, né? Que a gente tem notícia, reencarnou em muitas outras passagens anteriores, mas desde o ano 40, lá junto com, foi esposa de Sacarã, até o ano de 1900, é uma derrocada da sua vida, com alguns suicídios, com algumas traições, com questões assim profundas da sua alma, e somente a mediunidade e a doutrina espírita foi capaz de estancar e de dar uma alavanca, uma oportunidade dela desenvolver o seu potencial, de olhar para si mesmo, de aprender a perdoar e de compreender o amor numa substância diferenciada daquelas que ela havia vivenciado no seu passado. Então, quando ele chama Pedro, Tiago, João, o Emmanuel pergunta, e os outros também não queriam estar presentes? Quem não gostaria de estar presente ao ver Jesus transfigurado, cujo rosto se iluminava como um sol? Quem não se encantaria numa situação dessa? Quando nós recebemos, Leon Denis diz que não existe festa na Terra que pode ser comparada a uma reunião mediúnica. Então, é sublime, é fantástico, a gente aprende, a gente chora, a gente doa, a gente sente, a gente se desgasta e a gente se renova por dentro, a gente traz reflexões, a gente se modifica, não nos esquecendo que nós somos médios 24 horas por dia, não somente, não é uma máquina que a gente liga, né, elétrica, a gente liga na hora da reunião e desliga quando sai do centro. Nós somos médios 24 horas. Eu gosto sempre de repetir que aprendi lá na cidade pequenina de Bicas, que devemos preparar para uma reunião mediúnica 3 dias antes, 3 dias depois, ou seja, durante toda a semana, inclusive dormindo, somos médios 24 horas. Não somente no centro espírita, já nos dá alguma indicativa também sobre a pandemia. Mas aí, quantos não queriam? Mas Jesus só escolheu 3, que eram os mais próximos dele, Pedro, Tiago e João. E depois, quando materializou Elias, quando materializou Moisés, Pedro ficou encantado. Quem não ficaria? Quem de nós não ficaria ao lado de Jesus? E ele conversando com os 3. E qual a proposta de Pedro? Que é a proposta nossa, dada até o programa Espiritismo na Contemporaneidade. Vamos atualizar os conhecimentos e os ensinamentos de Jesus. E Pedro falou, deixa eu criar 3 tendas, aí a gente fica morando aqui. E a gente fica desfrutando deste ambiente que a gente chama de paraíso, de êxtase, de samadhi. O nome não importa, mas é uma satisfação íntima de sentir a espiritualidade superior, a pureza, a elevação, o céu. Como diz, o nome não importa. E Jesus falou, não, Pedro, não podemos ficar desfrutando o êxtase. Este não é o fim, não é o objetivo da vida. E aí convida todos a descerem. O que significa isso? É no convívio com a multidão que estava lá embaixo, assoberbada, esperando a luz. É a luz que derrama na carne, como disse Emmanuel. Então, Jesus é a luz do mundo, e nós somos luz, porque ele disse, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Nós somos os cooperadores, os colaboradores do Senhor. No campo específico da mediunidade, pela especificidade do tema da nossa noite, mas em todos os campos. Então, não basta nós estarmos lá desfrutando com os espíritos superiores, ouvindo os seus grandes ensinamentos na reunião mediúnica. Nós precisamos e devemos e vamos sedimentar o Evangelho de Jesus nos nossos corações na medida em que nós descemos do patamar elevado das vibrações superiores para atender o povo ignorante, o povo necessitado, o povo ávido de carinho, ávido de amor, ávido de compreensão. Esta é a nossa tarefa.
Então, neste período de pandemia, nós estamos sendo obrigados a nos recolher dentro dos nossos lares, e aqui quem estão, segundo a doutrina espírita e o conhecimento que nós temos, aqueles que nós precisamos nos reajustar. Deus colocou, aqui em Minas tem um amigo que fala assim, é o grande caldeirão, onde as emoções, onde nós tiramos as máscaras e nos mostramos quem efetivamente nós somos, no processo de ressignificação, do relacionamento com os nossos irmãos encarnados. Deus já colocou, já nos adiantou o processo. Perdão. E a gente vai para a rua, vai para os nossos trabalhos, mas precisamos nos recolher, e quanta coisa não tem acontecido dentro dos nossos lares. Lembrando também, fazendo parênteses aqui, que Kardec, no capítulo 39, eu anotei aqui, 29, do Livro dos Médiuns, disse que a importância dos pequenos grupos, dos grupos familiares, onde há maior homogeneidade, onde nós conseguimos efetivamente um grau de sintonia muito importante, porque isso é fundamental no processo da educação, no processo da mediunidade, da sua aplicação prática, trazendo bem-estar para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Então, é um exercício que nós temos. Lembrando que mediunidade não é somente receber os espíritos, dar psicofonia, fazer uma psicografia. Mediunidade é sermos instrumentos do bem, é sermos instrumento da luz. E para isso, Deus utiliza, e os espíritos superiores, as nossas possibilidades no dia a dia, onde quer que estejamos. Nós somos convocados a isso. E antes de dar continuidade ao exemplo de Jesus, eu vou me recordar aqui da Dona Ivone do Amaral Pereira, no ano de 1935, quando ela foi para Petrópolis. Está no livro Recordações da Mediunidade, e ela não se lembra por que ela foi lá. O que nós sabemos é que ela teve uma vida econômica muito restrita, ela não teve um casamento, embora quisesse casar, tinha algumas restrições impostas na sua vida, e morou em vários locais, em várias cidades diferentes, entre Lavras, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, e passou um tempo em Petrópolis. E aí era uma casa mais afastada, e lá, na primeira noite, ela não conseguiu dormir, porque ouviu um barulho muito intenso, e ela diz assim, ainda hoje prefiro ver os espíritos, qualquer que seja a sua categoria moral, ao ouvir os ruídos que elas produzem, porque diz que é muito intenso, e aquilo incomodou. Depois ela conversou no outro dia com os familiares daquela casa, e eles, deve ser impressão sua, e ela continuou sentindo, e aí depois ela começou a se definhar, como ela disse assim, passei a definhar minha saúde, minha saúde alterou-se, enquanto dores de cabeça constantes me impediam de dormir durante noites consecutivas. A pressão arterial baixou consideravelmente, perdeu fosfato, albumina, com tal violência que ainda hoje não compreende como resistiu àquilo. E ela ficou sentindo isso durante 2 meses. 2 meses. Olha que interessante, porque às vezes a gente fica, a pandemia, então quantos meses? 2 meses sentindo um mal-estar e não entendendo por quê. Depois de 2 meses foi revelado para ela, e ela conseguiu ver, pela sua mediunidade, um homem que estava ensanguentado, ela faz as características da própria blusa, então, que houvera dado um tiro no seu coração, que foi o fundador, foi o construtor daquela casa, que era um alemão, e ele próprio havia, então, se suicidado, e ela percebeu. Aí, tem aqui uma frase que eu acho muito interessante, eu vou compartilhar com vocês, que diz assim, que poderia fazer por ele? Interroguei mentalmente no fervor da prece. É uma peculiaridade, porque o Arthur também tem esta peculiaridade no livro que eu escrevi, que vamos comentar alguma coisa depois. Kardec, na Revista Espírita de 1866, e Dona Marlene Nobre, no livro sobre mediunidade, desenvolvem essa característica chamada mediunidade mental, que ela é um pouco posterior à intuição e um pouco anterior
a própria psicofonia, chama-se mediunidade mental, em que ela questiona mentalmente e ela ouve a resposta mentalmente, assim como Francisco de Assis, lá na noite de Spoleto, ouviu uma frase, uma voz dentro dele que perguntava: para onde você vai? Ela fala que é melhor seguir o mestre ou seguir o servo? O mestre, então por que você está seguindo o servo? E aí Francisco pergunta: mas o que tem que fazer? E a voz fala: volte para Assis. É a mediunidade mental. E quando ela faz esse questionamento, a resposta foi orar, falar-lhe, envolver-lhe com piedades amorosas, e a partir daí ela começou a ler o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, eu sou o grande médico das almas, durante um bom período. Só que ela não conseguia desenvolver, não estava vendo nenhum progresso. E aí, depois de um ano, olha só, 12 meses. Ela ficou 12 meses sentindo desconforto físico, orando e lendo para aquele suicida. Ela resolveu procurar uma casa espírita, mas ela não era de lá, não era conhecida. A casa espírita ficava no outro extremo da cidade. Ela não tinha dinheiro para táxi, nem para comprar a passagem. E quando acabava a reunião lá, não tinha ônibus para voltar, não tinha como pagar o táxi. Na época não tinha Uber. E então ela teve que fazer o auxílio dele sozinha, como ela diz, nessas condições, a sós diante de Deus, eu havia de doutrinar com fraseado amoroso o espírito em convulsões. E aí, depois de muito tempo, ela compreendeu que essa era uma missão dela, ela estava sozinha, ela ficou durante um ano orando, para nós entendermos que todos os processos mediúnicos e os ajustes com aqueles irmãos que sofrem não se dão de um dia para a noite. Então, não é uma reunião mediúnica que vai desatar laços e nós profundos que nós temos nos relacionamentos mal direcionados dos nossos companheiros do passado e daqueles que estão em desavença com outros, por um processo mal direcionado do livre-arbítrio na relação, que foi traída, que foi mal utilizada em muitas circunstâncias, e aí os problemas são ao infinito. E depois de um ano, ela então viu, num determinado momento, em que ele foi recolhido para o plano espiritual. E aí ela perguntou, então, para o Charles, por que aquilo aconteceu? E ele respondeu assim: também tu foste suicida, e como tal, muito fizeste sofrer a outrem, mesmo aqueles que te procuraram socorrer como espírito. O suicídio é atestado de fraqueza, descrença geral, desânimo generalizado, covardia. E aí Deus te ofereceu esta oportunidade, por isso que os companheiros do Centro Espírita não a auxiliaram, porque era uma responsabilidade dela. Ela não procurou um problema. Veio até ela nesta oportunidade. Depois de um ano de intensa oração, leitura do Evangelho, amor, carinho, atenção, pensamento positivo, leituras, perseverança. Nós estamos há quanto tempo em pandemia? E olha que nós não estamos em lockdown. Embora nós não, por seguir a ciência, o espiritismo é ciência, a ciência diz usar máscara, álcool em gel e não ter aglomeração. O espiritismo é ciência. Quem definiu foi Kardec. Os espíritos superiores corroboraram. Ele é uma ciência. Então, fechados os centros espíritas. Contudo, nós continuamos médiuns e podemos e devemos, como exemplo da Dona Ivone, ler, reler, estudar, aprender, meditar e darmos cabo das nossas mediunidades, que não é fazer reunião mediúnica dentro do lar, mas efetivamente orientar, ouvir tanta gente que está precisando desabafar, dar uma orientação, uma resposta no WhatsApp, participar de reuniões de vibração que existem no Zoom e várias plataformas, e StreamYard, tantas outras, nos centros espíritas, palestras, reuniões, estudos, seminários, tudo acontece a nível da tecnologia que nós temos hoje. Isso não vai voltar.
Isso vai incorporar o movimento espírita, mesmo depois das casas abrindo. Agora, nós precisamos, e diz o livro dos Espíritos, os exemplos não vos faltam, que vos falta a boa vontade, que é rara. Como o tempo está nos acabando, eu vou ler duas questões, uma é 387 do livro Consolador, para corroborar isso, dizendo que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se. Trabalho fraternal, isso mesmo, Diogo. É evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. A reencarnação, uma das questões do Espírito, diz assim, existe outra função na Terra do que melhorar-se pessoalmente? Porque a primeira função é nos melhorar, cada um segundo as suas obras. Nós vamos dar conta do que nós fizemos, não do que os nossos semelhantes fazem. Embora nós os auxiliemos, como somos auxiliados pelos nossos irmãos mais avançados, mais educados, mais experimentados. Isso não há dúvida. Agora, temos que evangelizar. Em última instância, a mediunidade é um meio para nos auxiliar, para nós aprendermos e para nós sermos instrumento do bem onde quer que estejamos. E aí Jesus desce do Monte Tabor, e lá tem uma multidão, e chega para ele, então, um pai desesperado, porque tinha um filho que ora se jogava na água, ora se jogava no fogo, e era possuído de um espírito imundo, que hoje nós damos o nome de obsessor, que também não é a palavra mais adequada, mas é a mais utilizada para nós entendermos que é alguém que deseja dominar a mente e interferir na vida do semelhante com algum objetivo e sob a permissão de Deus, porque tudo é lei de sintonia. E o pai fala que trouxe para os discípulos não curaram, e é uma outra questão interessante, porque a resposta de Jesus, até quando estarei convosco, raça de incrédulos, raça de víboras, né? Fala de forma mais contundente. E depois explica para os discípulos, para essa caça de espíritos, só jejum e oração. Será que a pandemia não é um processo de nos auxiliar no jejum? O jejum do relacionamento, da vida cotidiana, muito atribulada, o jejum para as boas leituras, o jejum para as boas conversas, o jejum para ouvirmos a consciência dentro de nós, porque o perispírito é o médium do espírito, que é centelha, que é luz divina, para se manifestar através deste corpo. Não temos que ouvir um pouquinho mais, que está lá na consciência, que estão as leis de Deus, olhar um pouco para nós, porque é para isso que nós reencarnamos, embora precisamos do relacionamento e da lei de sociedade, segundo consta também na parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis morais. E aí, Jesus, o Espírito viu Jesus de longe, e ele estertorou no corpo do menino, mas Jesus vai conversar com o Pai, antes de libertar daquele espírito, de fazer o processo que nós chamamos de desobsessão. Ele vai conversar com o Pai, ou seja, o contato fraterno, o sentimento, o acolhimento. Isso é fundamental. O atendimento fraterno. E ele pergunta para o Pai, desde quando que ele é assim? É lógico que o Evangelho ele é resumido, fala desde a infância, mas primeiro ele quer aconchegar, ele quer entender, ele quer compreender, nos ensinando como nós devemos agir diante de um sofrimento. Mais importante do que a conversa com o Espírito é a conversa com o Pai, porque se nós não sofremos o processo obsessivo, nós somos cúmplices, como naquela mãe que foi atrás de Jesus, pedindo para sua filha, a mulher Cirofenícia, e Jesus dá de ombros, e ela insiste, os espíritos querem afastá-la, e ela insiste, e Jesus diz, eu vim para os escolhidos, e ele ainda fala assim, não é bom pegar o pão dos filhos que estão à mesa e dar para os cachorrinhos? Ela fala, mas até os cachorrinhos comem dos restos. E ele, então, fica encantado. Sabia, com certeza, para nos ensinar a perseverança na conquista do nosso equilíbrio físico, emocional, espiritual. Então, é importante demais esse processo de acolhimento antes de manifestar o Espírito. Depois ele vai e faz parte do processo,
E não significa que o menino foi curado pelo resto da vida. Quantos espíritos Jesus afastou e depois eles voltaram? Aí ele conta uma parábola, estou terminando, tá, James? Rapidinho. A parábola da casa adornada e varrida. Sai o espírito, nós não preenchemos com o bem, com a oração depois do jejum. Então, quando o espírito volta, ele volta com mais sete espíritos. Ou seja, o retorno e a reincidência, ela é muito pior, ela é muito mais intensa, ela é muito mais agressiva. Então, nós precisamos disso. E aí, para terminar, Jesus diz assim, para o homem: se podes, tudo é possível àquele que crê. E o homem diz assim: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Quantas vezes temos que ter a humildade de pedir ajuda, de pedir conselho. Aquele que está ao nosso redor, a espiritualidade, ao anjo da guarda, aos espíritos que trabalham incansavelmente 24 horas por dia nas nossas casas espíritas. Eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade, me dá o suporte que todos nós precisamos. Aumenta, Senhor, a minha fé. Muita paz. Muito bem, meu caro amigo Roberto. Ficaremos aqui a noite toda ouvindo as suas ponderações, reflexões, e na medida que você ia falando, eu fiz algumas anotações consideráveis do nosso amigo, né? Citou essa heroína da mediunidade, Ivone Pereira. Eu fiz algumas observações, enquanto você falava, eu tentei pegar alguns livros aqui da Ivone, não é? Herculano Pires, você fez lembrar o Herculano Pires com aquela frase, o médium ser interexistencial. E aproveitando isso, você poderia esclarecer para os nossos caros ouvintes, Roberto, essa fala de Herculano Pires com o médium ser interexistencial? É muito profunda, muito interessante, porque a ciência, como eu falei que o espiritismo é ciência, vai desbravando outras dimensões, né? Kardec viveu na época da física clássica, newtoniana, né? Cada efeito corresponde uma consequência na mesma intensidade, no sentido contrário. Hoje nós temos a física quântica, que é real. Hoje nós temos aí os buracos de minhoca, as 7, 12, as inúmeras dimensões que nós não sabemos. A ciência prova hoje que o universo é infinito. Diz assim, se nós pegarmos na velocidade da luz, começarmos a viajar pelo universo, nós nunca, na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nós nunca vamos chegar ao fim, porque não existe fim. Isso nós estamos falando do universo conhecido. O universo observável, não é, Roberto? Observável. E aí, cada vez mais, ele fica maior, mais intenso. E nós somos o universo. Nós somos deuses. Então, nós transitamos por todas essas dimensões. E aí, só para sedimentar isso, como que nós fazemos isso, James? Através da mente, que é o grande potencial que nos liga, que nos abre a percepção para essas outras dimensões. Pode falar. Eu antes de Jailson pegar alguns questionamentos dos ouvintes, você falou do Herculano, falou da mediunidade de Ivone Pereira do Amaral, que é indiscutível. Eu fiquei aqui imaginando, Roberto, Ivone Pereira, ela reencarnou no Brasil no dia 24 de dezembro de 1900, se eu não me engano. Tá? Ou seja, ela vem à Terra, mais uma vez, no início na primeira década
do século XX. Em 1918, Ivone Pereira, ela já estava na flor da tua faculdade mediúnica. A pandemia, a gripe espanhola, ela se iniciou exatamente no início de 1918 e foi até 1920, 1921. Então, na medida que você falava, eu fiquei imaginando a potência mediúnica que a Ivone tinha quando você narrava a experiência dela. Eu fico imaginando como é que ela tentou conviver com aquela pandemia, não é? A sua mediunidade, que ela era uma mediunidade assim altamente perceptiva, durante aquele período da pandemia da gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro, e só aqui na Bahia, aí no estado de Minas, no Rio, eu não tenho informação, mas aqui na Bahia, em Salvador, foram quase 25 mil pessoas que foram vítimas da gripe espanhola, e esses milhos lidavam isso. Então, eu fiquei imaginando, não é? Ivone, com 18 anos de idade, na flor da mediunidade, vivendo uma experiência dessa da gripe espanhola, não é? E que o próprio Eurípides Bassanufo, ele foi vítima da gripe espanhola. Você poderia me dizer alguma coisa? Porque hoje a gente vê muito isso, não é, Roberto? É um exemplo. Eu vou provocar você e vou provocar o público, não é? São provocações do que algumas pessoas têm me questionado, não é? Então, eu vou jogar a batata quente para a sua mão, Roberto. Então, algumas pessoas me dizem assim, ô James, os centros espíritas estão fechados por conta da pandemia. Os espíritos no mundo espiritual, eles estão com as atividades suspensas? Há tratamento espiritual nesse período da pandemia? Há aplicação do passe? Os centros espíritas, que são a extensão dos trabalhos do plano espiritual, os espíritos também estão em quarentena, parados? Você poderia me dizer alguma coisa sobre isso, Roberto? Sim, eu procurei, no início, fazer uma reflexão sobre isso, quando eu perguntei e como eram as atividades do plano espiritual antes dos centros espíritas. Não existia atendimento, os espíritos estavam parados, nada está parado na natureza. É tudo muito intenso, os trabalhos são intensos, os trabalhos são diversificados. Como, voltando aí à questão existencial. É uma vibração diferente, mas como espíritos imortais, onde quer que estejamos, nós temos a possibilidade de desenvolvermos, de aprendermos, de estudarmos, de nos vincularmos aos outros, de fazermos aí algumas viagens a outros mundos para aprender, de recebermos espíritos de outros mundos, como tem na lavra do Chico Xavier, ou mesmo da sua mãe, chama Carta de uma Morta, quando ela vai a Júpiter e fala a grandiosidade que é lá. E lá não existem centros espíritas? Como que é o desenvolvimento nesses planos, né? Nesses planetas mais evoluídos do que a Terra? Lá existe espiritismo? Então, somos circunstâncias muito próprias do nosso planeta Terra e muito específicas de um período. Falei que a dona Ivone ficou um ano dentro de casa fazendo a evangelização de um espírito para ajudar um espírito. Aí falou assim, ela não podia estar melhor lá numa reunião mediúnica, atendendo 2 espíritos por semana? Não ia produzir muito mais? Só que o trabalho de Jesus, gente, é um trabalho de qualidade, não é um trabalho de quantidade. E quando ele, no livro Boa Nova, ele depois que ele foi batizado lá por João Batista, em Jericó, ele vai para Jerusalém, ele está sentado lá, vem um sacerdote, de nome Anã,
E aí pergunta, o que você faz aqui, Galileu? Ele fala, busco a implementação do reino de Deus. E o que você pensa que é a implementação do reino de Deus? Perguntou o sacerdote. Ele falou, é o trabalho humano, divino no coração humano. Então, quando nós auxiliamos uma alma, um espírito, e aí as casas espíritas estão aumentando, e no início, que eram poucas, não tinham trabalho assistencial àqueles espíritos, sim, existem recursos infinitos que nós não conhecemos. E vou dizer o seguinte, quando a gente deita o corpo e dorme, não há trabalho no plano espiritual? Mediúnico? Não há atividade? Não há possibilidade? No livro Libertação, ele especificamente, tem outros exemplos, o André Luiz traz para nós, né, a possibilidade de reuniões mediúnicas no plano espiritual, pela densidade de alguns espíritos muito vinculados ainda à terra-terra, a essa vibração do corpo físico parecido com o nosso. Então, o trabalho não cessa jamais. E aí, vamos à nossa vida. Eu que vou completando 50 anos esse ano. O que é um ano na minha vida? 2 anos. O que eu me lembro com intensidade de 2 anos, dos 10 aos 12 anos? Não me lembro. Passou tão rápido. Então, é um período passageiro. Nós deveríamos aproveitar mais e questionar menos. Você também falou, Roberto, sobre... Eu anotei aqui, que eu achei muito interessante, unidade mental. E você, aproveitando uma relação da mediunidade mental, você falou que o personagem do livro, Juventude Desperta, o Arthur, ele tem essa mediunidade mental. Aos caros amigos que estão nos ouvindo aí, o Roberto me enviou o livro Juventude Desperta, e eu li uma noite, em uma madrugada, e nos bastidores eu comentava com o Roberto, né, Roberto? Que eu me identifiquei muito com esse personagem do livro, o Arthur, porque cada um de nós somos um Arthur, com as suas faculdades mentais, anímicas, não é? E aproveitando essa mediunidade dessa juventude desperta, que o nosso amigo já está colocando aí, juventude desperta, essa juventude desperta, Roberto, nesse mundo do século XXI, que uma superconsciência está em processo de desenvolvimento na figura, na personalidade dessa geração, que o Filomeno de Miranda tem comentado nas suas obras, que é uma geração que são detonadoras de valores, são gerações que estão tendo um QI, uma nova percepção. Então, eu gostaria que você me falasse da mediunidade mental do personagem Arthur, do livro Juventude Desperta. Fazer uma caracterização interessante e, assim, uma abrangência de que esse despertar, ele é peculiar e ele se dirige muito mais ao espírito, que é imortal, que está temporariamente nesse corpo físico, do que efetivamente a faixa de juventude que nós temos aí bem definida pelos psicólogos e sociólogos. Se não vejamos, o Francisco de Assis era adolescente, 20 e poucos anos. Exatamente, isso. Ele ouviu a voz lá em Spoleto. Agora, Simão Pedro já era um homem idoso. Quando ele negou Jesus pela 3ª vez e o galo cantou, é o galo que veio despertar a consciência dele. Ali ele teve o grande despertar. E aí a gente pode dividir antes do galo cantar, na consciência, na cabeça, na mente do Simão Pedro, porque nos diz o Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que ele olha para trás, ele vê Jesus, e ele ouve Jesus conversando com ele. Um processo
de telepatia, que ele não se apoquentasse, porque Jesus sabia disso, e que uma nova oportunidade seria oferecida para ele, e ele passa a ser outro. E então encontra com Jesus depois da ressurreição, quando Jesus pergunta, né, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Mas, ô, Senhor, lógico que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Então, a grande realização do despertamento de nós, enquanto espíritos imortais, é efetivarmos o trabalho do bem do evangelho no coração humano, daquele que está ao nosso redor, a partir de nós mesmos. E aí depois, James, nem o céu é infinito, tudo é infinito. O céu é o limite, né? O céu é infinito, porque ele estava com João subindo, está no Atos Apóstolos, para a igreja, desculpa, era lá a igreja dos judeus, né? Eu esqueci o nome que se dá, me fugiu agora. E então era colocado um coxo ali todo dia, e ele estende a mão e pede uma esmola. E ele para e diz assim, olhe para nós, levante seu pensamento, saia da mesmice humana, da poeira das coisas materiais. E diz, não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Cristo divino, levanta e anda. Olha que processo de cura, olha que mediunidade natural, sem afetação. Vamos fazer uma oração, segura na minha mão, e vamos... Não, tranquilamente. Eu não posso dar o que é meu, mas em nome de Jesus, eu posso falar, levanta e anda. Ou como diz Jesus, pega o seu catre, aquele homem que estava deitado no catre, e vai embora. Ou diz para aquela mulher, vá e não tornes a pecar. A vida é um vir a ser, é uma conquista. Então, o que significa essa juventude? É a capacidade que nós temos, às vezes hoje, às vezes foi ontem, às vezes vai ser amanhã, de despertar, porque diante de Jesus, nós somos muito jovens, né, o James? A Terra tem 1,8 bilhões de anos. Nessa época, Jesus já era um espírito perfeito, quando ganhou a missão de Deus de ser co-criador e de acompanhar todo o processo de evolução, e ainda vai nos levar até o aprisco do Pai. Muito bom. Roberto, você falou do jovem, né? João Evangelista, e João Evangelista foi o último discípulo, o último apóstolo a retornar à pátria espiritual. O que você poderia me falar também, Roberto, exatamente nesses dias atuais, sobre a questão da mediunidade, o afloramento da mediunidade nessa fase aí da juventude, não é? Quais são as orientações que a gente pode dar aos pais quando percebe a diferença de que é uma mediunidade que está aflorando, ou se é algum problema de obsessão, de introspecção, quando o jovem fica muito tempo dentro do quarto, trancado, em videogames? Qual é a linha divisória para que a gente possa perceber o que é mediunidade ou quando o jovem está precisando de algum tratamento terapêutico? O que é que você pode me falar sobre isso? Eu aprendi que cada caso é um caso, mas em linhas gerais, o que a gente aprende? É estudo e observação. Não dá... uma vez parece que até o Divaldo, chegou uma pessoa perto dele e falou assim, Divaldo, eu sou médium? Aí ele falou assim, você sente os espíritos? Não. Então não é. Você sente? Sim. Então é. Nós, né, porque é uma percepção de cada um. No caso da juventude, é uma observação dos pais e a gente vai fazendo o processo de eliminação. Primeiro das questões biológicas. Nós estamos estudando no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, né? A mediunidade audiente, por exemplo.
Então, às vezes, é um zunido. Isso pode ser um problema físico, aí precisa consultar um otorrino. A gente vê o espírito e ouve os espíritos falando. Pode ser um processo de esquizofrenia, pode ser, aí tem que ir no psicólogo, tem que ir no psiquiatra, você tem que eliminar todas as questões físicas. Agora, é uma família espírita, estamos fazendo o culto no lar, fazemos as orações, conversamos com os jovens, dando abertura para eles falarem. Um dos capítulos do livro, eu faço uma caracterização da mocidade que ele frequenta, e Maria, que era responsável por aquela reunião de jovens, é muito aberta. O processo não é de evangelização, de doutrinação do jovem, é poder trazer o jovem para que ele abra o seu coração, para que ele coloque as suas percepções, seus conceitos, e a gente vai orientando. O processo de educação não é acender luz, é fazer a manutenção da chama que existe naquele jovem. Eu acho que isso é ser juventude desperta, essa fala do Roberto, né? É despertar essa luz. Mas Roberto, você me fez lembrar a grande educadora Cineira Pinto, não é? A Cineira Pinto tinha uma frase que eu sempre repito: a redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, ou o sofrimento do homem não terá fim? Então, eu vejo que o futuro da humanidade está na formação do caráter dessa criança, da forma como nós estamos sendo formados, né? Você comentava que você nasceu numa família espírita, você passou pela fase da juventude espírita, o nosso amigo Jailson também. Eu também passei pela evangelização, eu só não espero que a minha evangelizadora esteja aí me ouvindo, né? Mas eu aprendi muito com a minha evangelizadora quando eu era criança, no período da minha juventude. E isso forma um caráter forte, mas eu permito e peço autorização aos digníssimos irmãos, porque na minha época, na minha fase de 17 anos, eu tive problemas seríssimos de mediunidade. Eu tinha sonhos em desdobramentos espirituais muito intensos, me via fora do corpo, e quando eu me encontrava fora do corpo, eu não tinha o conhecimento, a vivência que eu tenho hoje, não é? Então, assim, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, foi assim a minha grande bússola de orientação. Então, o que eu vejo hoje, Roberto, que foi diferente da nossa época, da mocidade espírita, as juventudes espíritas hoje têm um forte concorrente, que é a tecnologia, que é uma dispersão das atividades. Você poderia me dizer alguma coisa sobre isso? Sim. Assim como o processo da mediunidade, ele precisa ter um caráter natural. Porque fala em mediunidade, a gente treme, porque a gente ainda tem, porque vivemos em outras encarnações, na religião católica. Então, tudo que era espiritual dá medo, é o inferno, é o capiroto, é o diabo, são todas essas questões para dominar pelo medo. Então, nós somos reencarnacionistas, nós trazemos isso, não é de uma hora para outra que a gente se livra. Então, é lidar com a espiritualidade sabendo que o espírito é um ser humano que está em outra dimensão. Então, em relação ao jovem, esta compreensão, levar esta compreensão para ele, falar com naturalidade, agora estudar, aprender, conversar, estar aberto para o que ele está falando. E dentro da tecnologia, na reunião da mocidade, do jovem, tem uma dúvida sobre uma passagem do Evangelho, pega um dos jovens, né, amigo do Arthur, ele pega o celular para fazer pesquisa no Google.
Tudo Então, bem. não, dentro da casa espírita não pode ter celular, não pode ter Wi-Fi, tem que ter. Se você não tiver Wi-Fi liberado para os jovens na casa espírita, ele vai ficar em casa. É o processo de agregar. Jesus foi aberto com todos os jovens. O Kardec. Só que a gente quer pôr no jovem a responsabilidade e a disciplina que muitas vezes nós, adultos, ainda não temos. Tudo é uma conquista. Tudo uma conquista. Saber da responsabilidade dele. Falar que se ele educar a mediunidade dele, se ele compreender, é melhor para a vida dele. E que ele não vai fugir, porque mediunidade a gente não desliga, não vai no centro e tira ela. E volta quando você quer. E tem que ser bem orientado, né? Porque por falta de esclarecimento, conhecimento, alguns pais acham que é loucura, que o jovem está com problemas mentais, está com o demônio possuído no corpo, e isso acaba, de certa forma, levando ao jovem a ter problemas. Mas a Sheila, eu acho que a Sheila é lá do... Você podia falar aí, Jó, que eu vi que a Sheila está dizendo que o Arthur é um personagem maravilhoso da obra, não é? Arthur encantador. Sheila de Bom Jesus Tabapuano foi uma das incentivadoras desse livro, viu? Seja bem-vindo, Sheila. Um abraço. É isso. Nós sabemos que os espíritos têm comentado que o nosso planeta, nesse seu processo de provas e expiações, está num processo de um mundo de regeneração. O que você poderia me falar do como será esse mundo de regeneração? Será que esse mundo de regeneração estará nas mãos da humanidade ou nas mãos dessa nova geração que está chegando à Terra? E como a Sheila falou, acho que foi a Sheila que disse aí, que o evangelho é importante para a formação educacional dessa geração do futuro da humanidade. O que é que você pode me dizer sobre isso? Eu gostei da frase da Laís. Acabou de tirar. É triste ver os jovens viverem desmotivados para a vida, adormecidos espiritualmente. Sim, está igual Lázaro. O que precisa? Precisa dar uma voz contundente de Jesus, que somos nós, Jesus não vai voltar, e dizer, vem para fora. Aí ele levanta, porque precisa de uma atitude do jovem. Mas aí, desperta tu que dormes, isso mesmo. E aí é a frase de Paulo, né? E aí, depois que ele está em pé, o que Jesus fala para aqueles que estão ao redor? Porque ele estava cheio de atadura. Desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, nós temos que colaborar com o jovem, dar o nosso apoio. E não chegar, ler o livro dos Espíritos. Olha, ler o livro dos Espíritos assim. Então, temos que conversar, temos que dialogar, temos que ter a oportunidade de ouvir e falar a linguagem do jovem, através da música, através da internet, através de coisas que atraem ele. A Simone Fernandes, eu já vou falar do mundo de regeneração, ela colocou uma frase muito interessante também, que o foco é na evangelização e da juventude, foco na evangelização na juventude espírita. É o futuro, James. Nós já estamos com o pé mais para lá do que para cá, já estou dobrando o cabo da Boa Esperança, como fala aqui em Minas, né? 50 anos. Então, o futuro é deles. A juventude é que faz a grande transformação. Agora, é importante também a união da juventude com quem? Com os mais experientes. Vou falar de novo do livro Boa Nova, que fala do Evangelho, que fala de Jesus, velhos e moços. A importância de você ter a juventude do jovem e a experiência dos mais idosos, dos mais velhos. E se une, mesclando para o futuro, para esse mundo de regeneração, que vai ser implantado a partir dos nossos corações. Num horizonte que nós não temos capacidade. Eu chuto, por mim, Roberto Sabadini, no mínimo 1000 anos. E o Livro dos Espíritos diz assim, todos os cálculos são quiméricos. Quando a gente fala 10 anos, 50, 100, tudo é uma transição muito tranquila.
Não é nessa encarnação que nós vamos realizar, mas podemos fazer através de nós, porque quando nós damos o foco na evangelização, nós estamos diminuindo os espíritos que vão ser atendidos na reunião mediúnica. Muito bem, isso mesmo. Né? E aí o que acontece com a evangelização? Muitas vezes ela é deixada de lado e não é vista com a importância que ela tem. Ali é um espírito que planejou, que não veio por acaso naquele centro, que não está ali atendendo a sua aulinha, que está assistindo e ouvindo a sua história. Mais do que colocar o evangelho nele, ele sentir, envolver, amar, acolher, e assim também com o jovem. Porque se ele foi cativado, ainda que ele se afaste por um período da universidade ou alguma coisa específica, ele está com a semente dentro dele. Não das palavras que a evangelizadora ou o evangelizador falaram, mas com a sensação do acolhimento. E na hora, como diz a minha avó aqui no interior, que a porca torce o rabo, a gente vai procurar quem nos acolheu, o suporte. E todos nós vamos encontrar o suporte aonde? No Evangelho de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Roberto, o nosso querido padre Zezinho está certo, não é? Quando o padre Zezinho escreveu aquela letra clássica, a juventude é uma semente que Deus na terra semeou. E é uma música da nossa época de mocidade espírita, não é? A juventude é uma semente que Deus semeou na terra. Então, eu vejo que o único caminho para esse mundo em litígio, é uma palavra de Amélia Rodrigues, que o nosso mundo está em litígio, está no seu processo de grandes transmutações e transformações no nosso mundo íntimo. Eu tenho comentado nos estudos do livro A Gênese, na Casa do Caminho. Para quem não sabe, meus amigos, eu coordeno um grupo de estudos da obra Gênese às sextas-feiras, às 18h30, da Casa do Caminho, e Roberto Sabadini coordena o grupo de estudos, junto com Ana Tereza, às terças-feiras, o Livro dos Médiuns. E eu tenho comentado muito isso nas minhas considerações, Roberto, que o mundo de regeneração e as grandes moradas está dentro de você, no nosso mundo. O mundo de regeneração se inicia dentro das moradas ainda desconhecidas de você mesmo. Então, quando o personagem, o Arthur, não é? Ele começa a ter essa percepção, as suas inquietações estão fazendo com que ele mergulhe nesse mundo desconhecido dele, e certamente quem será esse personagem, o Arthur, em um futuro próximo? Eu sempre comento que as nossas futuras reencarnações já estão sendo preparadas e planejadas. Aqui na Bahia, teve um companheiro muito conhecido de todos nós, que era doutor Idelfonso do Espírito Santo, do Espiritismo na Bahia. Idelfonso me dizia muito isso: James, eu não vejo a hora de desencarnar. Ele desencarnou com mais de 90 anos. Ficou muito doente. E antes ele entrar em coma, ele sempre me dizia: James, eu preciso desencarnar o mais rápido possível para voltar o mais rápido possível, porque o meu corpo está me limitando o que eu posso fazer pelo movimento espírita juvenil na Bahia. Ele me disse isso há uns 10 anos. Então, assim, é um momento em que nós estamos vivendo, essa pandemia tem nos convidado a ver de forma mais ativa os nossos filhos, de estar mais próximo aos nossos filhos, sentir a presença de nossos filhos, né? E o livro, ele fala muito dessa questão da figura, como você disse, de Maria, a evangelizadora, o bom senso. Eu vi aqui no livro que você colocou uma frase que eu achei muito interessante, uma frase que eu uso muito nas nossas considerações, a questão de Édipo, né? A história de Édipo, rei. Que animal anda de 4 patas pela manhã,
com 2 patas à tarde e com 3 patas à noite. São perguntas que estão na página 128, que são os nossos questionamentos, não é? E eu sempre digo assim, ó, se a pessoa... Eu sempre digo isso com o público que eu nas palestras, Roberto. Olha, quem não responder, o monstro da esfinge vai devorar, não é? Então, qual animal... que animal anda de 4 patas pela manhã, com 2 patas à tarde e com 3 patas à noite? Isso está no livro. Eu não vou responder, mas vou deixar para que os nossos queridos amigos façam uma reflexão. Quem são esses personagens, né? Então, eu vou passar para ver com o nosso amigo Jai se tem mais algumas considerações, algumas perguntas, Jailson. Deixa eu aparecer também aqui com vocês. Bem, nesse momento, as pessoas formularam agradecimentos, questionamentos e perguntas mesmo, não houveram nenhuma. Se não fizeram perguntas, não gostaram muito da exposição, né? Estão dando gratidão, né? Através de várias palavras, mas perguntas mesmo não fizeram. Até o momento não fizeram perguntas, não. Então, não sei, estão acanhados. Eu acredito que não seja isso, porque realmente o amigo foi bastante esclarecedor, Roberto foi bastante esclarecedor, ele falou de forma que pudéssemos entender, e também, permita-me dizer que nosso querido Roberto, a habilidade da fala, ele foi além das palavras, né? Ele fez a gente sentir em muitos momentos, né? Ele foi além do cognitivo, do racional, levou a gente para sentir, né? Então a gente entendeu de forma muito mais profunda do que apenas no cognitivo, na memória, né? Algo de mais profundo. Gratidão, Roberto. Aqui já se falando também aqui, expressando gratidão. Gratidão, Roberto. Obrigado, Jaci. Queria mandar um abraço para meu amigo Rafael, ele que dá o suporte lá na terça-feira na Casa do Caminho. Rafael, bons estudos. Nossa, Rafael. Pois é, Rafael, Regina, são pessoas que sempre estão nos apoiando aí na Casa do Caminho, com os grupos de estudos do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, a todos vocês, internautas do Caminho. Eu posso dar estar com todos vocês. Uma pequena palavrinha sobre Édipo. Esse é cativo. Pode falar. Eu gosto muito da mitologia grega. Né? Tudo é muito simbólico. Arthur também é um personagem da mitologia. Né? E rever essas histórias, ela é fantástica. Faz parte do frescor da juventude, já com a maturidade, com o conhecimento. Talvez nós já estejamos aí com as 3 patas, né, o James? Então, Arthur foi o grande rei que conquistou a espada de Excalibur, que significa a vontade, foi casada com Guinevere, e tinha, dentro dos seus 12 companheiros lá, guerreiros da Távola Redonda, um que tem o nome de... Me fugiu o nome dele. Então, quem que é o Arthur na simbologia de nós mesmos? É o espírito. Então, nós temos Guinevere, que é a sua esposa, que é a alma, que é a mente, que é o perispírito. E temos esse guerreiro, que eu esqueci o nome dele, que é o corpo físico. Então, enquanto o corpo físico está sob a orientação do Arthur, do espírito, né, ele é um grande guerreiro. Mas acontece que, em um determinado momento, ele se encanta pela voz e pelos encantos maviosos da Guinevere, que é a alma, das suas emoções mal direcionadas, e ele trai Arthur. Ele vira um mendigo, ele perde suas energias, ele fica um necessitado. E aí precisa, então, o rei Arthur precisa de chegar e encontrar o cálice sagrado, que é a representação daquele cálice que tem três partes, né? Que é o espiritual, que é o mental, que é o físico. Somente nessa união, dessa grande unificação entre espírito, perispírito e corpo físico, que nós vamos alcançar, então, um mundo de regeneração. E aí, para terminar, quem é Arthur? É o espírito, é a luz, é a centelha. Todos nós somos Arthur. Quando ele dominar a nossa vida,
aí efetivamente, quando nós não vamos ter mais o personalismo, o ego, o orgulho, egoísmo e vaidade, e então a luz vai derramar sobre nós e nós somos efetivamente cooperadores e colaboradores de Jesus, como ele nos conclamou. Ótimo, então. Maravilha, Roberto. O Arthur, então, pelo que você me falou aí, o Arthur já passou pelos 3 andares da consciência. O Arthur está navegando agora para a superconsciência, a consciência da verticalidade, não é? E eu sempre comento que para que a gente veja Deus, quando Jesus afirmou, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, pelo que você está falando, que o Arthur é a humanidade, é cada um de nós, nessas inspirações volitivas, da fase do cérebro reptiliano para a consciência atual e para o superconsciente, porque para que você veja a Deus tem que ter o coração puro, significa ter uma consciência sem nenhum padrões do primado da matéria. Então, essas nossas considerações do nosso amigo Roberto, da participação de todos vocês, se a gente pudesse, ficaria aqui a noite toda falando sobre a mediunidade. James, uma palavrinha, eu lembrei o nome, chama Lancelot. Lancelot. Tá? E vou dar... Deixa eu só falar só mais um negócio, hein? Porque você falou também da Maria, né? E a Maria é a representação da mãe, de todos. E eu vou falar uma frase da Dona Ivone, que ela diz assim, a mulher médium é sempre mãe dos desgraçados. Então, é o nosso ânima que acolhe, fraterno, no seu coração, para dar o suporte para que cada um caminhe. A Nele aí também, lá do nosso gratidão, parabéns, Roberto James, já isso, um abraço. Lá do estudo da Doutrinadores. Obrigado, Nil. Pois é, Roberto, é um prazer. Vamos marcar outras palestras, outros estudos com outro tema dentro desse nosso programa que nós estamos retomando agora, não é? Você tem algumas considerações, Jailson? Microfone, Jailson. Gratidão, perdão. Gente, eu quero aproveitar a oportunidade, já que falamos de bastidores, né? Quero revelar para as pessoas que estão aqui, né, que o nosso querido Roberto Sabadini aceitou, né, o convite de trabalharmos esta obra em outro momento, através de um seminário, de um simpósio, enfim, um trabalho que será planejado ainda, né, com ele, e a disponibilidade dele, também o tempo dele, para trabalharmos o conteúdo dessa obra maravilhosa, que hoje, com certeza, todos nós ficamos, quem não leu ainda, ficou bastante curioso para conhecer, para entender, para beber na fonte mesmo, absorver os conteúdos, e aqueles que conhecem, que leram a obra, com certeza ficam também estimulados para participar de um seminário, de um simpósio, de um workshop, né, a prova da moda workshop, para poder a gente trabalhar esse conteúdo e de uma forma dinâmica, não sei, vamos construir juntos, né? Ele aceitou isso aí, e como diria nosso professor Benedito, né? Gente, só falar aqui, o professor Benedito, gente, ele é fundador do Canteiro de Fraternidade, e o pai de Assis, Francisco de Assis, né, que foi o coordenador da juventude, ele também foi um dos pioneiros da Casa do Caminho, um dos fundadores da Casa do Caminho, junto com o Jesse, foi também trabalhador do Canteiro. Então, nós temos também uma ligação com a Casa do Caminho bastante forte, né? Pessoas queridas, e as casas são irmãs, né? Todas são irmãs. E nosso querido Assis é um desses companheiros valorosos que, juntamente com o Bené, dizia que não acreditava em espiritismo sem ação e participação. Então, vamos nos movimentar, agir. E é bem do jovem isso. Ele fala muito isso com a juventude. E ainda aproveitando o tema juventude, nosso querido Bené, ele sempre dizia que queria ver a juventude integrada com os trabalhos da Casa Espírita. Não alheia a tudo, só para vir um dia da semana, o dia da evangelização, o dia da juventude, mas envolvida, integrar com a atividade da casa. E assim que foi feito mesmo, a juventude da verdade, tanto que nós éramos considerados como trabalhadores da casa.
Claro que cada um conforme as suas habilidades, conforme os seus recursos, conforme os seus talentos. Eles não botariam a gente fazer uma coisa que a gente não tem condições. Mas estávamos fazendo atividades variadas, desde dirigir reunião, às vezes tinha momento de exposição, onde colhíamos perguntas e buscávamos respostas, em um dia específico a juventude dava respostas, enfim, movimentava, né? Então, é importante o dirigente da casa dar a oportunidade para que o jovem possa também realizar atividades. E daí o jovem quer ser protagonista, não apenas estar ali do lado e tal. Então, com a participação, então, note, Roberto falou algo muito importante na exposição dele, da importância de ter alguém mais experiente orientando junto aos jovens. Eu falei Assis, falei Bené, que são pessoas bem experientes que estiveram junto à juventude, trabalhando com elas, né? Gratidão por as colocações, Roberto, e revelei para vocês agora que quisermos uma nova oportunidade trabalhando nessa obra maravilhosa. Tá bom? É ótimo. E essas observações, para a gente encerrar, porque a live já está um tanto longa. Estamos já em 1 hora e 35 minutos de live. Depois, ou eu ou você, eu posso fazer isso também. A gente pode editar e dividir a live em 2 partes. Mas o Roberto deu algumas sinalizações aí quando ele falou da figura do Arthur e da Maria. Eu acho que pode ser desenvolvido um trabalho, um seminário, um evento falando sobre a juventude desperta dentro dessa perspectiva dos Arthurs que existe em cada um de nós. Não é? Então, meus irmãos, já são 9h37 da noite. Agradecemos a participação de todos vocês, dos internautas, dos nossos companheiros lá de Minas Gerais, do estado do Rio de Janeiro, que também está presente, a todos os nossos irmãos da Casa do Caminho, na pessoa de Diogo, de Rafael, Regina, enfim, de todos que têm nos apoiado neste projeto edificante do Evangelho do Cristo em nossos corações, nos corações da humanidade. Que possamos agradecer a esta casa que sempre nos acolhe na figura do Jailson, que é uma personificação, Roberto, da gratidão. Jailson, ele foi a pessoa que me levou a realizar várias palestras, vários seminários, vários workshops, nesses últimos 8 anos, quase 9 anos, que eu venho falando sobre a psicologia da gratidão, a gratidão. Há 9 anos já falava, James, gratidão, gratidão. E aí eu fui contagiado por esse espírito da gratidão de Jailson, que é algo característico dele. E, para minha surpresa, de tanto Jailson falar gratidão, eu fui surpreendido pelo âncora do Jornal Nacional. Esse âncora do Jornal Nacional, pela primeira vez, ele falou a palavra gratidão em cadeia nacional, e eu disse, opa, eu acho que ele está ouvindo as palavras de Jailson, gratidão. Então, que possamos ser gratos pela vida, agradecer ao Senhor da vida, aos benfeitores espirituais, que sempre esteja seguindo e inspirando as pegadas do nosso querido amigo Roberto, de todos os nossos irmãos em humanidade, que o manto da Virgem Maria de Nazaré recaia e agasalhe as famílias que estão sendo vítimas deste vírus mortal, que possamos abrirmos a janela da mente e agradecer ao Senhor da vida. Gratidão, Pai, pela vida e pela existência que o Senhor tem nos ofertado. Gratidão a todos, muita paz. Muita paz, gratidão. Gratidão.